Meu nome é Oleandro Taveiros, eu sou coordenador de usinas da Cor Solar, tá? Então, eu quero falar de um tema bem importante, que é tendências do mercado fotovoltaico para os próximos meses e anos, né? Então, são dias, momentos aí de muito estudo, muita dificuldade. Então, uma das coisas que a gente está buscando aí é mostrar para os integradores o que a gente tem feito, né? E as tendências para os próximos meses e anos, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu queria falar quem é a Cor Solar, tá? Então, o Grupo Melo Cordeiro, ela é composta dessas 6 empresas, tá? Então, a Cordeiro Soluções de Energia é uma empresa fabricante de cabos de baixa tensão. Então, os cabos nossos que nós temos, nós estamos há quase 43 anos, atualmente nós somos a quarta maior empresa do Brasil relacionado a cabos de baixa tensão, tá? E com o tempo, com a necessidade da importação do cobre ao longo dos anos, nós conseguimos adquirir a segunda empresa nós abrimos a segunda empresa do grupo, que é a Saint-Marie, né? Então, com essa necessidade, que é uma trading, que faz importação não só de cobre, mas metal e alumínio é o foco da empresa, tá? E aos 3 anos atrás, nós, vendo a necessidade do mercado, desse mercado promissor, foi aonde nós surgiu a Cor Solar, tá? Que é uma distribuidora fotovoltaica. Então, nós somos fabricantes e distribuidores também. Então, aqui é uma imagem, né, 2 imagens da nossa Intersolar, que acontece em São Paulo, né? Agora, em 2023, vai acontecer final deste mês. Então, vocês que estiverem em São Paulo ou são de São Paulo, lá no Expo Center Norte, nós estaremos presentes lá também, tá? Então, essas são duas imagens da Cordeiro, primeiro com a marca Cordeiro Soluções de Energia em 2021, e depois nós vimos a necessidade de separar os CNPJs, né? E foi aonde que nós fizemos a Cor Solar. Então, o logo em 2022, tá bom? Então, essa é a unidade nossa em Itaquera, né? Então, é o nosso CD, que fica próximo do estádio do Corinthians, ali em Itaquera, São Paulo, né? Então, é onde fica todo o nosso centro logístico de distribuição, engenharia, tá? Então, toda a parte fotovoltaica, cabos, inversores, toda a estrutura do kit é composto por lá, tá? E então, agora que eu falei brevemente um pouquinho sobre as tendências sobre um pouquinho da empresa, eu quero falar um pouquinho das tendências do mercado fotovoltaico. Primeiro, o mercado de energia em si, e depois eu vou falar um pouquinho do fotovoltaico, né? Então, quais as possíveis tendências desse mercado, né? Então, olha só que interessante. Na primeira imagem, nós estamos falando de um sistema offshore, né? Então, que ele é fora do continente, né? Ele fica no mar. Então, tem muitas licitações que aconteceram, então estão sendo construídas e produzidas aqui no Brasil. Então, começa a se tornar interessante empresas que são até de fora do país começar esse tipo de investimento aqui no Brasil, tá? Uma outra solução aqui na parte de baixo, aqui já voltada para a energia fotovoltaica, né? Estruturas de maneiras diferentes, né? Então, nós tivemos presente nas feiras em Munique, né, na Alemanha e na China. E uma das coisas muito interessantes que vão trazer aqui para o Brasil são painéis verticais. Então, que vocês podem dar uma olhadinha aqui no laser que eu estou mostrando, eles são como se fosse uma espécie de cerca, né? Então, aqui no Brasil, onde o agronegócio é o que alavanca os investimentos do Brasil, ele começa a se tornar muito interessante, né? E você vê que eles são posicionados, eles são sempre bifaciais, então eles têm uma certa distância para um não sombrear o outro, e ele pode causar uma espécie de cerca. Então pode ser interessante. Você limita um espaço para você ter a criação de gado, tudo mais, independente do que você for fazer, e ainda gera a sua própria energia para poder comercializar no Mercado Livre, por exemplo, ou até para bater a conta direto na carga, tá? Aqui mais para cima é uma foto do nosso carro, da nossa frota. São carros elétricos, né? Já não é novidade para ninguém que essa é uma tecnologia que está vindo para sobrepor um pouquinho o mercado de combustão, né?
Ainda nós estamos engatinhando bastante nisso por conta do preço das baterias. Então, quem tem o business de vocês de fazer o sistema off-grid com baterias no fotovoltaico, vocês se esbarram nos preços das baterias, ou então até mesmo os fornecedores têm dificuldade para entregar dentro do prazo, então 90, 120, 150 dias. Então, é algo que está engatinhando, mas é uma tendência muito interessante. E o de baixo, que nós estamos falando do hidrogênio verde. Talvez vocês tenham visto algo no mercado que pode ser a energia do futuro, né? E basicamente o hidrogênio, isso que nós falamos do hidrogênio verde, o que é esse sistema? Basicamente, tem um processo que você faz a separação das células, que a gente chama de eletrólise. Esse sistema é comum, acontece há bastante tempo, de separar a célula de hidrogênio com oxigênio, enfim. Só que como que é feita essa quebra de células? Para você fazer isso, você precisa de muita energia. E aí é onde entra o hidrogênio verde. Eles estão utilizando a energia limpa das eólicas, biomassas e fotovoltaica para fazer essas quebras de moléculas. E aí, por isso que é tão promissor aqui no Brasil o processo de hidrogênio verde. Apesar de ser muito caro, o que você precisa para implantar um sistema como esse? Você precisa de sol, precisa de vento e precisa de água, que são os 3 componentes que você promove a parte do hidrogênio verde. E o Brasil, graças a Deus, é rico nos 3, né? Então, é um processo que coloca o Brasil num patamar acima do mercado, e tem muitas empresas de fora que já estão investindo aqui dentro. Então, empresas alemãs, empresas australianas já estão buscando entrar no mercado de hidrogênio verde aqui mesmo no Brasil. E agora falando um pouquinho sobre as tendências do mercado fotovoltaico, né? Agora diminuir um pouquinho o nicho, né? Falando um pouquinho de que a gente espera para os próximos anos, né? Então, a primeira imagem que você vê, essa usina, são usinas cada vez maiores em solo. Então, vocês estão vendo que as modificações aí que estão acontecendo, eles estão começando a travar a parte as negociações residenciais por conta da inversão de fluxo, que muito provavelmente vão acabar falando em outros temas, outras abordagens. Eu vou comentar, inclusive, numa próxima na palestra de amanhã, eu vou falar um pouquinho sobre inversão de fluxo, mas hoje em dia não existe espaço para empresas integradoras que não fazem instalação em solo, e fica só em telhado. Então, vocês vão ver muito nos temas do fórum a palavra capacitação. Então, estudos, capacitação, buscar profissionais que saibam e que instalam projetos em solo e cada vez maiores. Isso até mesmo a parte de quando você começa a homologar esses projetos em mini geração. Então, isso é muito interessante, muito por conta da abertura do mercado livre de energia, que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? Na foto de baixo, aqui vocês conseguem ver uma usina rural, né? Uma usina que vocês estão vendo um aspecto cinza embaixo dos painéis. Isso são britas. Brita em São Paulo, é muito atrativo porque os valores são menores, né? Eu conversei com alguns integradores em Porto Alegre e falam que não é uma solução muito interessante porque a brita é muito cara em Porto Alegre, né? Então, são soluções para você aumentar a eficiência do painel bifacial. Então, você tem mais ou menos uma média de 21,5%, 22% de eficiência no painel monofacial, só que quando você coloca a brita e coloca um painel bifacial, ele pode chegar até 10% a mais por painel. Então, é uma geração que começa a se tornar muito interessante e muito eficiente, né? Então, e você não mexe, ele continua sendo um investimento, ele chega a ser até mais promissor do que usinas em tracker, que muitos ainda buscam aqui no Brasil a usina em tracker, e nós já sabemos que não é um investimento. Quando você coloca muitos motores, muitas peças móveis ali, a tendência é que ela tenha manutenção e quebre. Então, as usinas bifaciais começam a se tornar muito interessante. Tá? Próximo aqui, banco de baterias. Então, não é novidade também. Cada vez os fabricantes de baterias
tem visto a necessidade de deixar a bateria com maior autonomia, mais eficiente, mais barata e, no caso dos veículos, mais leve, né? Então, cada vez, esse é um estudo que eles fazem com frequência. Então, é até interessante o movimento que teve da BYD de lançar um carro novo agora, aquele carro que eles lançaram, o Dolphin. Só deles terem lançado com uma tecnologia mais eficiente de bateria, eles conseguiram diminuir os custos do carro deles. Automaticamente, o que aconteceu com a concorrência? Baixou o preço dos outros também para conseguir vender. Então, quando você começa a aumentar a concorrência e começa a dar tecnologia, você consegue ter um ganho de mercado melhor, né? E o banco de baterias no fotovoltaico não é diferente. Temos ainda dificuldade, porque as baterias de lítio ainda são muito caras, poucos têm condição de fabricar essas baterias, né? E então o mercado ainda está engateando com isso, mas sem dúvida, quando começar a ter essa expertise e essa experiência para começar a colocar as baterias no mercado, muito provavelmente nós vamos ter uma revolução no mercado fotovoltaico, tá certo? E aqui, essa estrutura em carport, não é novidade o carport, mas empresas procuram a gente para saber se a gente tem a instalação do carport para fornecimento, para carregamento dos veículos elétricos. Então, até carregador de veículos nós já estamos fornecendo. Então, toda a estrutura de carport, estrutura, layout, como montar, nós damos toda essa expertise e toda essa autonomia para o nosso parceiro integrador. Então, é muito importante que isso vai acontecer muito. Já tem condomínios em São Paulo que são obrigatórios ter 2 a 3 vagas a cada 100 condôminos que sejam vagas com carregamento de veículo elétrico. É obrigatório por lei. E isso provavelmente vai acontecer a nível Brasil em breve. Tá? E agora eu queria comentar um assunto interessante, que é uma abertura do mercado livre de energia a partir de 2024. Isso vai começar a impactar diretamente vocês, integradores. Por quê? Porque quando tiver uma abertura do mercado livre em 2024, os clientes que hoje são seus, que são os clientes finais, vão ser aliciados, vão começar a receber ligações de empresas comercializadoras, onde são empresas bilionárias e até mesmo de fora do país, que têm um capital muito grande para competir contra vocês. E é isso que nós temos que estar preparados e nós estamos mostrando para nossos parceiros aqui. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o porquê disso. Então, veja que ao longo dos anos, para você entrar no mercado livre de energia, você tinha que ter uma demanda contratada mínima para você conseguir ter o acesso ao mercado livre. E olha o que está acontecendo nas tendências em 2023, que nós estamos agora. 0,5 megawatts, mesma coisa que 500 quilowatts. Eu estou falando de uma conta de mais ou menos 100 mil reais. Então, empresas que têm contas acima de 100 mil reais já podem entrar por conta deles no mercado livre de energia. Mas, olha o que acontece. Em 2024, que está escrito a definir, ele já foi definido. E o definido é o quê? Todas as empresas optantes do Grupo A poderão negociar energia com qualquer fonte de energia. O que significa é o seguinte, que o supermercado que está na esquina da tua casa, se ele tiver uma conta de 2, 3 mil reais, eles podem, se eles desejarem, entrar no Grupo A. De que maneira? Eles podem contratar uma demanda contratada mínima, que é de 30 quilowatts, que 30 quilowatts, fazer uma conversão em valores aí, é uma conta de uns 800 reais, mais ou menos. Se ele tiver uma conta de 2 mil reais, ele vai fazer uma demanda de 30, ou seja, ele já vai cair por volta de 2 mil, ele vai cair para uns 800 reais. E aí você vai conseguir diminuir a tarifa aqui, 78, 80 centavos no residencial, né, que é onde ele paga ali os valores, vai cair para 30, 15, 20 centavos. E aí, será que não é interessante? Qual que é o investimento que ele faz? Nenhum. Mínimo. Ou seja, ele pega 2 mil reais, transforma em 800 em uma conversa com uma comercializadora. Olha que situação complicada. E aí você fala assim, pô, mas ele só vai reduzir mais ou menos uns 20, 30% da conta. Perfeito. Mas ele não investe nada. E aí é onde está o problema. Por quê? Se você tiver que falar assim, olha, beleza, o seu mercado custa 2 mil reais, você quer reduzir para 100 reais com o fotovoltaico? Consigo.
Você consegue reduzir? Consigo. Só que você vai ter que investir 100 mil reais. Você quer? Opa, peraí. Com 100 mil reais eu coloco máquina aqui que eu faço pão o dia todo. Então, essas condições começam a ficar difíceis. Então, por isso que é a questão do preparo do Mercado Livre. E olha só, em 2028, ele já tem a tendência de abrir para o Grupo B. Quem que é o Grupo B? Todos nós, que tem residências, que tem casas que não são alugadas, que pagam energia, que pagam a conta de luz todo mês, somos Grupo B. Ou seja, eu vou poder negociar com quem eu quiser. Então, vai virar igual a Claro, a TIM, a Vivo, vai virar igual mercado móvel de celular. Você vai poder comprar energia de quem você quiser. E isso pode diminuir. Já estão falando que pode acontecer essa abertura do mercado para 2026. Olha como próximo nós estamos. Por isso, vocês vão ouvir bastante as palavras capacitação. Entendeu? Porque as comercializadoras vão começar a atacar o mercado que é de vocês. E olha só esse gráfico. Esse gráfico, ele mostra qual que é a evolução das empresas que estão aptas, o comércio que estão aptos a entrar no mercado livre de energia a partir de 2024. Então, olha só. Então, a projeção é que em 2023, 22 mil unidades consumidoras já poderiam acessar o mercado livre de energia se eles quisessem. Virar grupo A, então são contas de 100 mil reais. Olha como que dobra esse valor. Entendeu? Eu vou dizer até mais. Tem empresas comercializadoras que eles já estão ligando para o cliente de vocês e já estão fazendo um pré-contrato. O que eles estão fazendo? Como essa mudança para o mercado livre de energia dura em torno de uns 6 meses, eles já estão pegando agora entre julho e agosto e estão começando já a fazer um pré-contrato com empresas, pequenos comércios, onde você poderia colocar o fotovoltaico e reduzir quase 90%, 95% da conta. Então, esse é um cenário extremamente preocupante para empresas integradoras que só se preocupam em fazer residenciais. Tá? E como a Cor Solar tem feito, o que eles têm feito para alcançar e para ajudar os integradores a nível Brasil? Tá? Primeiro, investindo na própria comunicação visual. Então, vocês viram os carros. Nós temos uma transportadora no nosso grupo, Melo Cordeiro, então é uma carreta nossa. Então, essa não é uma imagem em 3D, essa é uma imagem real que aconteceu no pátio da nossa empresa lá. Então, nós já estamos circulando, principalmente no estado de São Paulo inteiro, com essas imagens, tá? Com essa comunicação visual. Nós já temos aprovados em concessionária a nossa própria usina. Nós temos até uma estrutura em carport que fica na frente na área de estacionamento da nossa diretoria, onde nós fazemos todos os carregamentos da nossa frota, né? E nós vamos começar a colocar todos no telhado para abater o consumo próprio nosso, que querendo ou não, nós somos distribuidores e também somos fabricantes de cabos. Então, esses valores são maiores, mas é um mercado que os valores são muito grandes, então você tem que fazer de tudo para diminuir, né? Essa aqui é um novo modelo de negócio que nós estamos implantando. Essa é uma usina que nós ajudamos o integrador a concluir. Então, essa usina vai ficar em operação agora final do mês. É uma usina de 1 mega, né? E o que é o propósito de grandes usinas? Muitas vezes, vocês integradores, vocês têm um cliente importante, uma cooperativa, vocês têm um relacionamento muito importante. Mas o que acontece? Muitas vezes vocês não conseguem entrar lá por causa do tamanho da empresa. Vocês têm que mostrar quais os projetos que vocês fizeram. E aí é onde a gente entra. A Cor Solar, nós estamos fazendo um projeto para ajudar o integrador da seguinte forma: nós entramos com toda a nossa engenharia, nós entramos com toda a expertise de fazer a homologação em projetos de mini geração, nós fazemos a instalação se for necessário, porque muitas vezes vocês possuem poucas pessoas para fazer a instalação. Então, normalmente é você e mais um funcionário, você mais 3. Só que para fazer uma usina dessa, você vai ficar 30, 60, 90 dias para fazer uma usina dessa, trabalhando de segunda a domingo, tendo que almoçar, jantar e fazer deslocamento. É aí onde a empresa faz o seguinte: assume toda a parte burocrática e a dificuldade do projeto, fazemos toda a parte
orçamentária, toda a parte de condições para fazer uma usina da melhor forma possível, fazemos toda a consultoria, isso tudo sem custos, né? E nós fazemos como se fosse uma contratação, como se fosse uma representação. Vocês passam esses valores para a gente, né? Vocês passam todas as informações e nós comissionamos a empresa integradora. O que pode ser uma via de mão dupla. Por quê? Porque vocês não iam conseguir pegar esse projeto. Nós damos a oportunidade de pegar esse projeto junto e depois lá no final pode servir um case para vocês. E nós comissionamos, né? Então, nós fazemos isto, o projeto todo completo, assim vocês podem ficar focados no business de vocês, que é o business de residenciais, e o projeto grande, além de ser um case de vocês não vão se preocupar. A Cor Solar se preocupa para vocês. Então, isso é um projeto bem promissor, né? É um projeto que aconteceu aqui no interior de São Paulo, que vai estar em funcionamento. Toda essa parte em cinza, elas são britas, né? Para você aumentar o ganho de eficiência. Então, todo esse estudo, né, nós fazemos o estudo também na questão de onde é a melhor subestação para você fazer a conexão na rede. Então, todo esse estudo não há custo, tá? O que nós queremos é o relacionamento que vocês já têm e dar a oportunidade de vocês conseguirem fechar em grandes projetos, tá ok? Então, eu quero deixar aberto para vocês, a minha apresentação ela encerra por aqui. Nós estamos com o stand aqui da Cor Solar. Então, tanto a parte fotovoltaica como a fabricação de cabos, se vocês tiverem interesse, nos procurem. Nós tiramos mais dúvida também na questão do Mercado Livre. Falamos um pouquinho dessa inversão de fluxo, que nós vamos conversar ao longo do tempo, tá? Então, ficamos à disposição. Boa feira para vocês e qualquer coisa estamos à disposição. Muito obrigado.